Olá, meu querido irmão, minha irmã. Se você chegou até aqui, é porque você está em busca de tranquilidade para terminar bem o seu dia e conseguir dormir em paz. Eu imagino que você esteja com a mente atribulada, com seu corpo cansado e tudo que você gostaria neste momento é conseguir descansar. Por isso você veio ao lugar certo. É aqui que você será renovado com uma palavra, com uma oração e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Por isso eu recomendo que você esqueça agora toda notícia negativa que você ouviu, todas as conversas que você teve que te deixou preocupado, ansioso. Tire dos seus pensamentos agora toda preocupação e se concentre aqui, porque o mais importante é que você está vivo. Deus tem planos na sua vida e Ele deseja falar com você. Ele deseja te dar paz, proteção, direção, mas para isso você tem que deixar de lado a ansiedade. Deus espera que você entregue nas mãos dele o seu futuro e a sua vida. Amém? E antes de começar a ler uma passagem que Deus colocou no meu coração, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Saiba que todos os dias de manhã e à noite eu tenho colocado orações para te fortalecer. Irmãos, eu tenho ficado surpreso e maravilhado com o que Deus está fazendo na vida de tantos irmãos. Quantos milagres, quantos testemunhos, livramentos. Deus é fiel, irmãos. Por isso continue comigo aqui e com certeza a sua vida será transformada. Eu quero ler com você hoje uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 17, o versículo 47, que diz assim: Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Olha isso, irmãos. Esta passagem foi dita por Davi no momento em que ele enfrentava Golias, que passou 40 dias desafiando, ofendendo e humilhando a nação de Israel, sem que ninguém fizesse absolutamente nada, porque todos estavam com muito medo daquele gigante. Mas Davi, que era um jovem pastor de ovelhas, decidiu enfrentar o gigante e com a ajuda de Deus, ele o destruiu. E todos nós também enfrentamos gigantes na nossa vida, não é verdade? Pode ser que hoje você esteja enfrentando algo que pareça enorme, algo tão assustador ou tão poderoso, que pareça impossível de ser vencido. Todos nós passamos por momentos assim, momentos extremamente complicados, no qual a gente passa dias e dias pensando como vamos resolvê-lo, como vamos sair dessa situação. Irmãos, a vida realmente não é fácil para ninguém. Nós passamos por dificuldades financeiras, por lutas no casamento, enfermidades, crises no trabalho e tantas outras coisas que roubam a nossa paz. E isso sem falar das pessoas que a gente ama, pessoas que estão próximas de nós, que estão passando por problemas de doenças. As pessoas estão depressivas, irmãos. É triste ver a situação em que nós estamos. Parece que ninguém consegue mais ter fé, olhar para Jesus e reconhecê-lo como Salvador. Oh, como é difícil quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala do amor de Deus para as pessoas, parece que aquilo não entra no coração. Por quê? A preocupação do dia a dia tem tomado conta da vida das pessoas. E o próprio Jesus disse que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas afinal, o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo não é apenas ter uma visão e pensamentos positivos sobre as coisas. É também decidir enfrentar os problemas e as lutas com otimismo e principalmente com fé no poder de Deus. É sair da zona de conforto e decidir encarar o obstáculo que quer te derrubar. E foi exatamente isso que Davi fez. Golias era muito maior que ele, tinha muito mais força e experiência nas batalhas. Mas o jovem pastor de ovelhas sabia que aquela luta não era dele, era do Senhor. E é isso que Deus quer que você se lembre nesta noite. Você está do lado do vencedor. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu estava num acampamento evangélico, um acampamento de oração, onde a gente estava ali lendo a Bíblia, orando, mas ao mesmo tempo eu ficava tão preocupado porque eu ainda tinha tantas coisas a melhorar. A minha vida ainda estava uma bagunça, cheia de pendências, e eu ficava com medo, sabe? Eu lia a Bíblia, eu orava, mas o coração continuava angustiado.
Até que Deus usou uma irmã para vir conversar comigo, e essa moça me disse que agora eu estava do lado do vencedor. Por mais que agora eu estivesse passando por lutas, e eu continuaria passando, afinal de contas o diabo ia tentar me tirar daquele caminho, mas apesar disso, eu já estava do lado do vencedor. Eu já estava na luz com Jesus, e agora eu não estaria sozinho. Jesus não me deixaria só, Ele sempre me acompanharia. Irmãos, já se passaram mais de 20 anos, e Jesus nunca me abandonou. Eu nunca vi alguém que confiou no Senhor e ficou decepcionado. A pessoa se decepciona porque ela acha que vai ser do jeito dela e no tempo dela. Mas quando ela confia verdadeiramente no Senhor, então ela fica em paz e ela descansa, e no tempo certo o Senhor age em seu favor. Então, irmãos, Deus é maior do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais forte que o diabo. O nosso Deus é mais forte que qualquer mau hábito, vício, problema, tudo aquilo que hoje te escraviza. E foi por isso que o apóstolo João disse que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E é por isso, irmãos, que quando nós enfrentamos um problema, precisamos atacar. Não podemos recuar, ficar com medo. Se nós deixarmos que o medo tome conta da nossa vida, ele vai nos paralisar. É por isso que você não pode fugir dos problemas, você tem que seguir adiante. E se nós continuarmos lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos ver que Golias começou a vir na direção de Davi, mas Davi não fugiu. Ele pegou uma pedra, atirou no seu inimigo e o derrubou. Depois ele pegou a espada do gigante e cortou a sua cabeça. E você precisa fazer a mesma coisa. Você tem que lutar contra esse gigante. Você tem que acabar com aquilo que está acabando com você. Não prolongue mais o sofrimento. Não deixe que esse deserto continue por conta própria. Talvez Deus já está te dando a chave para abrir essa porta, para sair dessa situação. E você está prolongando, você está procrastinando, deixando para depois. E outra coisa importante que nós devemos aprender com essa história de Davi e o Golias é que nós devemos confiar somente no Senhor. Quando Davi se apresentou para o rei Saul, dizendo que ele queria desafiar o gigante, Saul viu que aquele menino era muito fraco, muito pequeno, e ele viu que ele precisava de algo mais. Então Saul ofereceu a sua própria armadura àquele rapaz. E em primeiro momento até parecia algo bom, mas na verdade era uma tentação. Porque se o gigante fosse derrotado daquela forma, com aquelas armas, toda a honra seria dada ao rei de Israel, ao rei Saul, e não a Deus. Irmãos, esta é uma armadilha que todos nós enfrentamos, confiar em nossos próprios recursos. Só que Deus quer que a gente use a nossa fé nele, para que somente ele receba a glória e a honra. Então, irmão, não importa o tamanho do gigante, se você contar com a ajuda de Deus, você vai superar todos esses problemas, pode ter certeza. E a Bíblia ainda nos mostra que depois de vencer a luta contra Golias, Davi recebeu a sua recompensa. Ele recebeu do rei Saul a mão de uma de suas filhas em casamento e se tornou um dos grandes oficiais do exército de Israel. E da mesma forma, você vai começar a viver o melhor de Deus para a sua vida depois que você vencer esse obstáculo, depois que você enfrentar os seus medos. Eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil. Muitas vezes você vai lutar contra o desânimo, contra a angústia, contra o medo. Mas ficar lamentando, ficar choramingando pelos cantos não vai resolver nada. Deus conta com você e as suas atitudes valem mais do que palavras. Você deve aprender que não importa o que você faça, o quanto você se dedique, sempre vão ter pessoas que nunca darão valor a você, aquilo que você faz. Mas se ninguém estiver ao seu lado, conte com a ajuda de Jesus. Siga em frente, ainda que você se sinta só, ainda que você tenha que lutar pelos seus sonhos sozinho, e não guarde mágoa no seu coração. Deus está preparando você, e muitas vezes Ele vai querer que você vença isso tudo sozinho, para que você veja o grande poder, o livramento do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai começar a trabalhar em seu favor, e por isso você tem a oportunidade agora de orar junto comigo, de receber esta oração, e ao final, eu não quero que você saia daqui, porque Deus vai falar contigo. Eu quero emprestar a minha boca ao Senhor, e Ele vai colocar as palavras na minha boca, e você será tocado pelo poder de Deus. Amém? Então vamos orar, irmãos.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite para Te louvar e engrandecer o Seu nome. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Te agradecemos por cuidar de nós em todos os momentos, desde a hora em que a gente acorda até o momento de dormir. Obrigado, meu Pai, por cuidar da nossa casa, da nossa família e por tudo que o Senhor nos oferece de bom. Te agradecemos também pela saúde, pelo trabalho e pelos livramentos que o Senhor nos deu. É muito bom, Senhor, estar na Tua presença nesta noite e aquietar o nosso coração. Pai, muitas vezes nós estamos como Davi e Golias, e assim como Davi venceu aquele gigante com fé, nós também queremos confiar que o Senhor é quem peleja por nós, é o Senhor quem guerreia as nossas batalhas. E contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores. Por isso, ó Deus, eu te peço, nos dê sabedoria para tomar as decisões certas e coragem para enfrentar qualquer desafio. Senhor, ajuda-nos a manter a nossa fé mesmo nas situações que parecem impossíveis. Assim como Davi, nós sabemos que o Senhor é o nosso escudo e protetor e que se estivermos contigo, debaixo da sombra do Onipotente, o diabo não poderá nos tocar. A Tua palavra diz que o maligno não nos toca quando estamos com Jesus. Por isso te pedimos perdão, Senhor, por todas as brechas que abrimos, por todas as vezes em que o mundo entrou no nosso coração e demos lugar ao diabo, ao pecado. Ó Senhor, não queremos deixar que o inimigo nos acuse, assim como o gigante Golias ficou afrontando a nação de Israel por 40 dias. Não aceitamos afrontas, ó Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus já nos perdoou e nos deu a salvação pela graça de Deus. Por isso nós tomamos posse, Senhor, da Tua graça. Queremos confiar no Seu grande amor incondicional e que a gente possa ser vitorioso em todas as lutas que enfrentarmos, porque sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Oh, meu Pai, não nos deixe confiar em nossa própria força, mas sim no Seu poder. Nos ajude a entender que a nossa força vem de Ti, do nosso relacionamento contigo, e que no dia de amanhã a gente possa acordar com a certeza de que tudo está sob o Teu controle. Obrigado, meu Pai, por ser o nosso escudo, a nossa proteção e por nos dar força e coragem nos momentos de luta. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está operando na vida deste irmão e desta irmã, que sempre estão orando comigo aqui, todo dia. Nós estamos aqui, meu Pai, nos refugiando na Tua presença. E a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. E eu te peço agora, ó Pai, que o manto da proteção esteja sobre este homem e esta mulher. Que o Senhor vá onde eles estão agora. Livre eles, Pai, de pesadelos, de perturbação noturna. Livra eles, ó Deus, das tentações malignas. Que seja uma noite de paz e de bênçãos. Que eles sintam a Tua presença, Senhor, o Teu cuidado. Tira também, Senhor, todo incômodo, toda dor no corpo. Que eles sejam libertos através do nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda ação maligna, todo plano do diabo para frustrar os planos do Senhor. Oh, meu Deus, acampa os Teus anjos ao redor desta pessoa. Acampa, Senhor, ao redor dela e dele, estes anjos poderosos de guerra para pelejar em nosso favor. Nós estamos aqui, meu Pai, colocando a nossa fé e confiança no Senhor Jesus e em ninguém mais, em nenhuma religião, em nenhuma pessoa, em nenhum objeto, mas somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós confiamos e cremos que Ele está cuidando de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. E agora eu peço que você não saia deste vídeo, mas que você ouça a voz do Senhor. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero profetizar bênçãos para que você tenha uma noite tranquila e de paz e que a sua vida seja restaurada. Amém? Então abra o seu coração para ouvir essas palavras. Aleluia. Oh, meu filho amado, minha filha amada, eu ouvi cada uma de suas orações e eu me alegrei por saber que você está buscando a minha face. Eu sou o Senhor teu Deus, o Pai Todo-Poderoso, e estou aqui para te proteger e te abençoar.
Saiba, meu filho, que nada foge do meu controle. Eu cuidei de você desde o momento em que você acordou até agora. Eu te amo, eu cuido de você todos os dias, de manhã até a noite. E não há nada que você possa fazer para mudar este amor incondicional. Sou eu quem luta as suas batalhas, por isso não deixe de confiar em mim como seu escudo protetor. Eu te guio com o meu amor e eu te mostro o caminho da vitória. Eu quero que você saiba que a vitória vem da sua fé em mim e do nosso relacionamento. Por isso não deixe de clamar pela minha ajuda, pela minha presença. E os gigantes cairão por terra quando você desafiá-los. Assim como Davi foi lembrado como um homem segundo o meu coração, eu quero que você também seja lembrado por caminhar comigo e obedecer a minha palavra. Oh, meu filho, continue confiando na minha graça, na minha misericórdia, e eu lhe darei coragem e força. Mas também quero que você saiba que não deve confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, mas sim no poder que sai das minhas mãos. Eu te protejo, eu te guardo com o meu amor, mesmo enquanto você dorme. Sinta a minha presença ao longo dessa madrugada. Descanse na minha paz, receba a minha unção e não se preocupe com mais nada. Amanhã você acordará renovado e com as forças necessárias para enfrentar o dia. Eu sou o seu refúgio, o seu abrigo, e sempre estarei com você. Neste momento eu coloco os meus anjos protetores ao seu redor, ao redor do seu lar. Então durma em paz, porque eu, Senhor, sou o teu Deus e jamais te abandonarei. Olá, meu querido irmão, minha irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz e profundamente. Se você entrou aqui é porque você tem dificuldade em dormir ou porque você quer receber uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Para isso eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Porque depois da oração que eu fizer por você, o Senhor vai falar contigo. Eu quero emprestar a minha boca para que o Espírito Santo me use na sua vida. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que todos os dias, de manhã e à noite, eu tenho uma palavra especial para você. O seu dia a dia será transformado, Deus vai mudar o seu coração, as suas emoções, e eu não tenho dúvidas disso. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá ok? Vamos começar então. Eu quero ler com você o primeiro versículo do Salmo 1, que apesar de ser um salmo muito curto, ele tem um significado muito grande e uma importância enorme na nossa vida. Ele está escrito assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Amém? Irmãos, hoje nós vamos focar na seguinte mensagem que o rei Davi nos deixou nesta passagem. Ele disse que felizes são as pessoas que se satisfazem na palavra de Deus. Ou seja, felizes são aqueles que simplesmente buscam ao Senhor por saberem que não existe nada melhor do que estar na presença dele. O problema é que boa parte dos que se dizem cristãos só se aproximam de Deus porque querem que Ele resolva os seus problemas. Na verdade, eles não estão nem um pouco interessados em conhecê-lo e nem em se relacionar com Ele. Querem apenas uma solução prática para suas vidas. E por causa disso, muitas pessoas acabam frustradas quando Deus não lhes dá o que querem. Mas elas nunca pararam para pensar se elas estão dando a Deus o que Ele quer. E você pode estar se perguntando agora, mas afinal, pastor, o que Deus quer de mim? Meu irmão, Ele quer que você o conheça de verdade, que você fique feliz por estar com Ele. Ele quer ser o seu melhor amigo, aquele que você sabe que pode contar em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. E como nós vimos da passagem que eu li para você agora, quem age desta maneira é uma pessoa verdadeiramente feliz. Deus deseja que você se satisfaça nele. E no Salmo 37 está escrito que aquele que se deleita no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Por isso eu costumo dizer,
quando nós andamos com Deus e obedecemos a sua palavra, coisas boas começam a acontecer naturalmente na nossa vida. Amém? A Bíblia fala sobre um homem que andou com Deus e não somente isso, ele teve prazer em andar com o Senhor. E esse homem se chamava Enoque. No capítulo 5 de Gênesis, diz que Enoque andava com Deus e tinha tanta intimidade com o Senhor que ele não morreu. Ele foi levado ao céu ainda vivo quando tinha 365 anos. Isso mostra que Enoque caminhava por esta vida com os pensamentos nas coisas do alto. Significava também que ele agia e tomava decisões com amor pelo Senhor, dizendo não para o pecado e a tudo que o mundo lhe oferecia. Significava que o coração de Enoque estava o tempo todo em Deus. E não pense que isso era fácil, irmãos. O mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso. A Bíblia conta que a maldade e o pecado estavam por toda parte. Tanto é que apenas algumas gerações mais tarde, a humanidade toda acabou sendo destruída através do dilúvio, sendo que somente uma família foi poupada por Deus, a família de Noé, bisneto de Enoque. Enoque foi tão abençoado por caminhar com o Senhor que as gerações que vieram após ele fizeram a diferença no mundo. E o próprio Jesus era o seu descendente. Perceba que Enoque não era um homem qualquer. Além de ser o bisavô de Noé e fazer parte da árvore genealógica do Messias, ele tinha tanta comunhão com Deus que o Senhor fez com ele exatamente como fez com Elias, ou seja, o arrebatou. E por causa do prazer que Enoque sentia de estar perto do Criador, os profetas do Antigo Testamento diziam que ninguém na terra havia sido como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. Irmãos, o Pai está nos convidando hoje a caminharmos ao lado dele. Ele está te chamando para se alegrar com a sua presença, para se satisfazer em ouvir a sua voz e conhecê-lo um pouco mais. O Senhor espera que você seja alguém como Enoque em sua geração, alguém que cause mudanças, que seja diferente, que caminhe com Ele, pensando nele, falando com Ele, sempre diante da sua face. E andar com Deus não é simplesmente dizer que é cristão. Andar com Deus significa ser alguém que honra ao Senhor em cada palavra que você fala, em cada atitude que você toma, em cada passo que você dá. E provavelmente você não será arrebatado como Enoque foi, mas eu tenho certeza que um dia você será arrebatado para se encontrar com Jesus nos ares. Mas até que esse dia chegue, que você decida caminhar com o Senhor, que os efeitos da sua escolha hoje perdurem por longas e longas gerações e que os frutos sejam colhidos mesmo depois da sua morte. Ou seja, muitas pessoas continuarão sendo abençoadas com seu testemunho e a sua história. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Irmãos, eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que você chegou até aqui pensando em desistir. Você acha que não consegue mais, você não tem forças, mas saiba de uma coisa, você está do lado do vencedor. Entregue a sua vida a Jesus, deixe que Ele guie os seus passos, que Ele te conduza à vitória. E com certeza, nos dias mais difíceis, Ele te carregará no colo. E por isso eu quero orar por você agora. E no final da oração você não vai sair do vídeo, você vai esperar, porque Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra profética sobre você. Simplesmente concentre-se no Senhor, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela Sua bondade e Sua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, nossa família e nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela roupa que nós vestimos e pelo Teu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Ó Senhor, nós reconhecemos aqui que não seríamos nada sem o Senhor. Nesta noite nós Te pedimos humildemente que nos dê a Tua graça de sermos como Enoque, um homem que andou de acordo com os Teus princípios e caminhou contigo. Ó meu Deus, nos ajude a superar as dificuldades, as tentações e nos faça ter o temor ao Seu santo nome. Nós queremos dedicar a nossa vida para Te servir, assim como o servo Enoque fez. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que se nós buscarmos o Seu reino e a Sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós não queremos ser como aqueles que só Te procuram quando precisam de alguma coisa,
ou só se lembram do Senhor quando estão passando por dificuldades. Nós queremos ouvir a sua voz, estar ao seu lado e caminhar contigo todos os dias, buscando não aquilo que o Senhor pode nos oferecer somente, mas buscando principalmente o seu coração. Ó Espírito Santo, nós te pedimos direção, venha nos guiar, venha nos ajudar a sermos pessoas melhores, para que possamos glorificar o seu nome na nossa geração. Ó meu Deus, nós queremos ser exemplos de fé, de amor e devoção. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos os teus passos, a viver uma vida digna do teu amor e da tua graça. Senhor, nos ajude a manter também a nossa fé inabalável, mesmo diante das tempestades da vida. Nos fortaleça, Senhor, porque queremos ser filhos e filhas íntegros, que buscam sempre agir de acordo com a sua palavra. Senhor, proteja a nossa vida, Pai. Nós não estamos conseguindo mais, ó Deus. O fardo está ficando pesado, Senhor. Muitas vezes é difícil, Pai, levantar da cama, quanto mais pegar no sono. Nos ajude, Senhor Jesus. Nós dependemos de Ti, da Tua graça. Precisamos do Teu cuidado. Pai, eu oro agora neste momento por este homem que está perdendo a saúde, está perdendo a paz, porque o seu bem mais precioso, que é a família, está escorrendo pelas mãos. Ó Senhor, eu intercedo por este homem e eu te peço, Senhor, coloca a mão no coração dele agora, tira toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, tira com a tua mão, Senhor. Eu oro também por esta mãe que está sobrecarregada, cansada, desgastada. Ó Senhor Jesus, eu te peço, coloca a tua mão de poder sobre este coração, tira toda enfermidade, toda angústia, todo medo e preocupação. Senhor Jesus, cura, Senhor, cada uma das pessoas que estão me ouvindo, pessoas que estão agora atribuladas, pessoas que não conseguem sequer orar, tamanha a aflição, tamanho o sofrimento. Nos ajude, Senhor, a termos uma boa noite de sono. Nós te entregamos cada um de nossos fardos, nossas preocupações, porque Jesus prometeu que se fizermos isso, receberemos da sua paz, uma paz que excede todo o entendimento. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, e este momento de oração não termina aqui. Eu desejo agora que o Senhor fale ao teu coração. Ele tem algo para te dizer, por isso preste muita atenção nestas palavras proféticas e de bênçãos para a sua vida. Amém? Ouça com atenção. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram ter um momento de conversa comigo antes de ir dormir. Eu ouvi a sua oração hoje. Eu prometo cuidar de cada passo seu, assim como eu fiz no dia de hoje e tenho feito desde o dia em que você passou a me conhecer. Oh, meu filho, eu sei o quanto é difícil enfrentar as tentações e as dificuldades da vida. Jesus passou por cada uma delas. Mas tenha fé, pois eu nunca deixarei uma provação ser maior do que você possa suportar. E além do mais, eu estarei sempre ao seu lado. Eu serei a sua luz na escuridão, a sua força quando você estiver cansado. Eu guio você pelo caminho certo e te protejo de todo o mal. Eu quero apenas que você confie em mim e siga a minha vontade, pois é lá que você encontrará a verdadeira paz e alegria. O meu servo Enoque realmente foi um filho muito especial. Mesmo diante de tantas tentações e obstáculos, ele andava comigo todos os dias. Ele amava a minha presença, vivia minha palavra e sempre agia da forma que me agradava. E eu espero o mesmo de você. Eu espero a sua obediência, por amor a mim, por amor à minha palavra. E eu prometo te honrar, te abençoar, e toda a sua descendência colherá os frutos da sua obediência. Por isso continue comigo, e eu concederei os desejos do seu coração. Deleita-te na minha presença, e você será surpreendido com tudo que eu farei na sua vida. Eu envio o Espírito Santo para te guiar e te ajudar a tomar as melhores decisões. Ele manterá a sua fé inabalável, mesmo nas tempestades da vida. Lembre-se que eu sou o seu Deus, o seu refúgio seguro e o seu amigo fiel.
Deixe comigo as suas preocupações e tenha uma ótima noite de refrigério e de paz. Eu sou a sua paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz. Para isso eu quero trazer uma palavra abençoada, eu quero orar por você e eu quero profetizar na sua vida após a oração, dizendo palavras de bênçãos, como se fosse o próprio Deus falando com você. Amém? Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida e isso não é um clichê. Deus realmente tem planos de bênçãos e de paz. É isso que está escrito em Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Então eu quero que você coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilamente, sabendo que o Senhor não vai te abandonar. Não se preocupe, aquiete o seu coração e confie na palavra que eu vou te trazer. Deus está no comando de tudo. Por mais que você não veja o agir dele, por mais que pareça que ele está em silêncio e que ele não está fazendo, saiba que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso está escrito em Isaías 64, o versículo 4. Então, irmãos, tudo que eu falo aqui não é baseado no meu achismo, naquilo que eu acho que é melhor. Não, tudo está baseado na palavra de Deus, porque foi ela que mudou a minha vida e eu tenho certeza, ela vai mudar a sua também. Amém? Então aproveite esse momento para você se livrar de tudo aquilo que está na sua mente, que está te causando mal. Entregue as suas angústias, medos, pecados e com certeza, se você se arrepender verdadeiramente, se você estiver disposto a andar com o Senhor, Ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir ao caminho certo. Amém? Então, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e uma oração para dormir em paz. E na mensagem de hoje eu quero ler um trecho que está no Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi. Olha o que Davi disse: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha isso, irmãos. Davi compôs este salmo logo depois dele ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do grave pecado que ele tinha cometido. Ele se relacionou com uma mulher casada depois de vê-la tomando banho no rio e, ao descobrir que ela estava grávida, ordenou que o marido dela, que era um soldado do exército de Israel, fosse colocado no batalhão de frente para ser morto. Ou seja, Davi errou muito feio. Davi fez coisas muito desagradáveis ao Senhor. E por isso o Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E assim como aconteceu com Davi, ao ver e desejar aquela mulher enquanto se banhava, muitos de nós também fazemos escolhas e tomamos atitudes sem pensar nas consequências que elas trarão. O que vale naquela hora da escolha é somente o prazer imediato e a vantagem que nós vamos ter sem se preocupar com o preço que nós iremos pagar. Acontece que esse imediatismo tem prejudicado muita gente e são poucos os cristãos que seguem por esse caminho. Mas os resultados, infelizmente, são inúmeros conflitos, problemas na família, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e muitos outros. E pode ser que você esteja passando por isso agora. E talvez seja a culpa ou um arrependimento que não está te deixando dormir em paz. Quando o diabo te leva a pecar, saiba disso. Ele sempre vai te dar uma imagem positiva do pecado, mas ele vai esconder quais são as suas reais consequências. A angústia, a perda, a tristeza, a mágoa. E foi exatamente isso que aconteceu quando Davi, do terraço do seu palácio, viu a esposa de outro homem tomando banho no rio. Então Satanás se aproveitou daquele momento de fraqueza do rei de Israel para mostrar a ele o quanto seria prazeroso se ele se deitasse com aquela mulher. Satanás quis imprimir na mente de Davi o prazer que ele sentiria, o prazer do proibido, o prazer do pecado. E foi então que Davi caiu. Mesmo sendo um homem muito abençoado e conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, ele fez a escolha errada. E no livro de 2 Samuel, capítulo 7, Deus havia dito para o rei Davi alguma coisa do tipo assim: Davi, meu filho, ande comigo,
e eu abençoarei você, a sua casa e o seu reino. E a mesma coisa o Senhor está falando para nós hoje. Ele promete nos abençoar, Ele promete cuidar de todas as áreas das nossas vidas, mas para isso precisamos ser obedientes, precisamos buscar uma vida de santidade. E muitos, assim como Davi, têm se esquecido das palavras do Senhor quando o pecado se apresenta na frente delas, de forma sedutora e irresistível. Mas acontece, irmãos, que as bênçãos de Deus não são incondicionais. Ele não nos protege das consequências das escolhas erradas que fazemos e nós sempre vamos colher o que plantamos. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher chamada Batseba acabou se engravidando, mas a criança que nasceu desse relacionamento extraconjugal acabou morrendo com poucos dias de vida. Além disso, o seu reino sofreu graves consequências por causa daquilo. Imagine se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada se banhando e ele decidisse simplesmente seguir em frente, pensando assim: eu não posso me envolver com essa mulher. E isso com certeza mudaria o rumo do seu futuro. Ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso, e o seu reinado não teria sido abalado como foi. E da mesma forma, a sua vida pode ser bem melhor se você ignorar a voz do inimigo e tomar a decisão certa. Você está conseguindo entender essa mensagem? Você está sentindo que é para você esta palavra? Então saiba que existe esperança para você. Mesmo você que já fez uma escolha errada e agora está colhendo os frutos amargos da sua desobediência, saiba que nem tudo está perdido. Basta que você faça como Davi e se reconcilie com o Senhor. Quando Davi compôs o Salmo 51, que eu li para você no começo desse vídeo, o rei de Israel não estava somente reconhecendo os seus erros, o seu pecado, mas também pedindo perdão a Deus e se comprometendo a mudar a sua postura a partir dali. E eu costumo dizer que o que define o seu caráter não é o que você fez lá atrás, mas é o que você vai fazer a partir de agora, que vai fazer toda a diferença. Davi sabia que Deus era misericordioso e ele decidiu voltar para o Senhor. Então, meu irmão, não desanime, não queira voltar atrás. Deus tem o perdão para você. Por mais que o diabo diga que você foi longe demais, que não existe salvação, é mentira. O sangue de Jesus ainda escorre lá na cruz do Calvário e Ele quer te perdoar. Ele quer te dar um recomeço. Não importa o quanto você se sinta sujo hoje, o quanto você pecou hoje, tome a decisão de romper com o pecado. Eu sinto aqui no meu espírito que muitos de vocês estão em relacionamentos proibidos. Relacionamentos que a pessoa às vezes ainda não caiu em adultério, não foi para a cama. Mas Jesus disse que só o fato de olharmos, de cobiçarmos uma pessoa, já é como se fosse um adultério. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. É claro que existe uma grande diferença nas consequências. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e cobiçar. Outra coisa é você alimentar aquele sentimento e você acabar se deitando com aquela pessoa. É um pecado que vai ter consequências muito mais graves. Mas Deus quer te poupar de tudo isso. Ele quer passar uma borracha e apagar todo o seu passado, como se você nunca tivesse pecado antes. E para isso basta você confiar no sacrifício de Jesus. Afinal de contas, a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos. Amém? Então agora eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você. Você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar nesta oração. E no final eu peço que você continue aqui, porque Deus tem uma palavra para você e eu quero emprestar a minha boca para que o Senhor me use na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco em todo o tempo. Nós Te entregamos, meu Pai, todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, temores, decepções e alegrias. Oh, meu Pai, obrigado por sempre cuidar de nós. Como é bom podermos entregar os nossos fardos nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos um lar, uma família, um trabalho e pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada. Pai, nós Te agradecemos também pela Sua fidelidade, pelo Seu amor incondicional. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim somos abençoados e amados o tempo todo. Assim como o rei Davi, Senhor, nós nos colocamos humildemente na Sua presença para Te pedir perdão pelas escolhas erradas. Oh, meu Deus, muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos.
mas por isso estamos aqui confessando os nossos pecados, reconhecendo a Tua grandeza de misericórdia. Oh Pai, o Senhor mesmo prometeu nos abençoar e fazer o melhor por nós se obedecermos a Sua palavra. Mas mesmo assim, Pai, muitas vezes somos desobedientes, por isso não vamos confiar mais em nós mesmos. Não garantimos o dia de amanhã, mas nós te pedimos hoje, fortaleça-nos, ó Pai. Não queremos entristecer o Teu coração. O inimigo tem tentado nos seduzir com falsos prazeres e vantagens do pecado, e nós reconhecemos que muitas vezes temos deixado a carne falar mais alto do que o espírito, temos deixado o pecado entrar no nosso coração sem pensarmos nas consequências ruins que isso pode nos trazer. Mas não queremos viver mais assim, Senhor, por isso clamamos pela Sua misericórdia. Assumimos a culpa pelos nossos erros e ao mesmo tempo reconhecemos que Jesus carregou na cruz os nossos pecados e por causa disso Ele foi condenado, por causa disso Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que hoje pudéssemos ter o perdão, a libertação e uma nova chance. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, porque assim como o Senhor perdoou Davi, o Senhor está nos perdoando agora. Através do Seu Filho Jesus, nós cremos no perdão, na remissão dos nossos pecados. E nós não queremos mais viver desta maneira. Não queremos mais andar com o tipo de pessoa que temos andado, praticando coisas que até temos vergonha de contar para os outros. Pai, nos ajude, Senhor. Recebe o nosso coração neste momento, a nossa oração mais profunda de gratidão e de arrependimento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é bom podermos orar, não é verdade? Eu sinto uma paz tão grande. Eu creio que você sente também. E por isso não saia do vídeo neste momento, porque eu creio que o seu clamor chegou ao coração de Deus. E enquanto eu for falando palavras aqui, eu espero que você receba como se fosse o próprio Senhor falando contigo. Amém? Então abra o seu coração e preste muita atenção neste momento. Meu filho, minha filha, como é bom ouvir a sua voz falando comigo. Eu não resisto a um coração quebrantado e por isso derramo a minha bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite. Eu sou o seu Deus e eu vou continuar cuidando de você, inclusive enquanto você dorme. Não se preocupe com nada, apenas descanse o seu coração e a sua alma. Eu estou aqui. Eu perdoo cada um de vocês pelos erros que cometeram, pelas decisões que tomaram sem ouvir a minha opinião e sem seguir o que eu dizia na minha palavra. Eu fico triste quando vejo vocês colhendo os frutos amargos dessas escolhas ruins, mas eu permito que isso aconteça para que vocês possam amadurecer. Mas saibam de uma coisa, eu nunca vou virar as costas para vocês e eu prometo segurar na sua mão enquanto você passa por esse momento difícil. Eu fiz isso com meu servo Davi. Ele me desobedeceu, ele seguiu o caminho que a sua carne queria e por isso ele errou, destruiu uma família inteira e eu permiti que ele pagasse pelos erros que cometeu. Mas eu nunca o abandonei, eu o perdoei, porque ele veio até mim com o coração quebrantado e sincero. Eu sei que Satanás tem tentado você. Ele tem tentado te seduzir com mentiras que parecem boas. Ele sempre foi assim e vai continuar sendo até o dia em que o meu filho Jesus voltar. Mas nesta noite, eu derramo sobre a sua vida uma unção especial que vai te ajudar a resistir aos ataques do maligno e te proteger de todas as suas armadilhas. Receba, meu filho, pela fé, a minha unção, a minha graça, o meu poder. Neste momento, o fogo do Espírito Santo está queimando dentro do seu coração e ele vai te guiar para que você possa fazer escolhas certas e viver em obediência. Eu quero que você descanse em paz esta noite. Eu vou te proteger dos sonhos ruins, dos ataques malignos noturnos. Eu vou trazer descanso e conforto ao seu corpo e à sua alma. Pode confiar em mim, eu estarei sempre cuidando de ti. Com amor eterno, o seu Pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu estarei aqui com você para te ajudar a dormir em paz, para ter um momento abençoado na presença do Senhor. E para isso eu quero trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, que com certeza vai tirar a sua ansiedade e a sua preocupação que tem atrapalhado tanto o seu sono. Você não vai precisar mais levar angústia para a sua cama, porque o nosso Pai vai cuidar do seu corpo e da sua alma. Você crê nisso?
Nesta noite, você não terá mais que lutar contra os seus pensamentos, porque o Senhor vai guardar cada um deles. E no final, eu vou orar por você, pela sua família, eu vou pedir que Deus proteja sua casa com anjos poderosos, e você terá uma noite de descanso como há muito tempo você não tinha. Amém? E antes de começarmos a meditar na palavra, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, e não se esqueça também de compartilhar, porque ao fazer isso você pode salvar vidas. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra, de uma mensagem de fé, de esperança, e Deus pode usar a sua vida para isso. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito no Salmo 37, o versículo 16 ao versículo 20. Preste muita atenção no que está escrito. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Olha isso, irmãos, Deus é perfeito, Deus é justo, e quando nós vemos as pessoas más prosperando, na verdade devemos ter uma visão espiritual. Essas pessoas que fazem o mal contra as outras e que parece que tudo dá certo na vida delas, apesar de não buscarem a Deus, na verdade, elas estão com os dias contados, e se elas não se arrependerem, se elas não crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador, elas perecerão no inferno para sempre. E é por isso que nós devemos ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática, e não ficarmos olhando para as pessoas à nossa volta. Não podemos ficar invejando os ímpios, as pessoas que não buscam a Deus, porque na verdade elas estão no caminho errado, elas precisam se arrepender. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o mundo perfeito e Ele criou o mundo para refletir a sua glória. Mas infelizmente, as coisas começaram a dar errado por causa da desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade e trouxe consequências desastrosas para todos nós. E hoje a gente vive num lugar confuso, cheio de ganância, sem amor, sem compaixão. É um mundo que, assim como disse o apóstolo João, ele está sob o poder do maligno, onde existe tanta injustiça, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Mas irmãos, mesmo diante de tanta injustiça, de tanto egoísmo e maldade, o Senhor não se esquece daqueles que entregam suas vidas a Ele e permanecem obedientes à sua palavra. E a prova disso é que há milhares de anos Deus entregou uma palavra de consolo ao rei Davi que eu acabei de ler para você. No Salmo 37, Davi mostra que Deus se levanta contra uma sociedade corrupta e pecadora. Ao mesmo tempo, ele traz aos seus filhos uma mensagem de esperança, mesmo diante de tantos problemas, dificuldades e tanto sofrimento. O Senhor defende os justos, Ele cuida dos aflitos, Ele enxuga as lágrimas daqueles que choram. E neste salmo diz também que Ele sacia a fome dos necessitados e dá um novo coração àqueles que foram rejeitados e abandonados. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Você que chegou aqui neste vídeo, saiba que você é muito especial. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o quanto as notícias nos jornais sejam assustadoras, e não importa também o quanto tudo parece estar dando errado na sua vida. Meu irmão e minha irmã, creia que você não será envergonhado. Eu sei que você tem passado por momentos de dor, de perdas, de sentimentos de culpa, aquele sentimento de fracasso que arruína a sua vida. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele vai colher cada uma de suas lágrimas, e na hora certa Ele vai te honrar. Ele vai te tirar desse fundo do poço, Ele vai te tirar dessa situação. E por mais que o inimigo tente te dizer que isso não vai acontecer, que você não presta, que você não tem valor, creia que Deus está a seu favor. A sua palavra é poderosa e é fiel. E você pode passar por lutas, mas Deus sempre estará te protegendo e honrará a sua fé. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A história da morte de Lázaro é contada no Evangelho de João, capítulo 11. E de acordo com a Bíblia, Jesus era muito amigo desses três irmãos. E quando Lázaro ficou doente, as suas irmãs enviaram uma mensagem para Jesus pedindo que ele viesse curá-lo. Só que o mestre não chegou imediatamente e então Lázaro acabou morrendo.
E quando Jesus finalmente chegou à aldeia onde os seus amigos estavam, Maria foi encontrá-lo e ela disse que se ele tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo. Então naquele momento Jesus disse para Marta: "Fique em paz, o seu irmão irá ressuscitar." Marta então respondeu que sabia que Lázaro ressuscitaria na ressurreição final no último dia. Mas Jesus disse para Marta: "Não, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente." Você crê nisso? Essa passagem está em João capítulo 11, o versículo 25 e o 26. E então Marta respondeu que sim. Ela respondeu que cria em Jesus e na sua ressurreição. E por causa disso, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, que tinha sido colocado em uma caverna, com uma pedra cobrindo a entrada. Então Jesus ordenou que a pedra fosse removida e ele disse em voz alta: "Lázaro, vem para fora." E aquele homem, milagrosamente, saiu daquela tumba, ainda coberto por lençóis, e o Senhor ordenou que ele fosse libertado. Irmãos, esse foi um dos milagres mais poderosos da Bíblia. E repare que essa história tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui, porque ela nos ensina que nós devemos acreditar que as coisas podem mudar de forma extraordinária se acreditarmos no poder do Senhor. Quando Jesus chegou à tumba de Lázaro, Marta disse que o seu irmão já estava morto e que ele tinha chegado tarde demais. Mas Jesus respondeu que se ela cresce, o irmão dela viveria. E essa história, irmãos, nos lembra que mesmo que as coisas pareçam sombrias, sem esperança, devemos acreditar que o Senhor pode todas as coisas. E outra coisa que Deus quer que você entenda é que você não pode perder a sua fé. A história de Lázaro é uma história de sofrimento, de luto e de morte. Mas mesmo diante daquela dor, Jesus demonstrou que devemos ter fé e esperança e não desistirmos jamais, porque o impossível pode acontecer a qualquer momento. E essa história também nos lembra que mesmo quando tudo parece ter morrido dentro de nós, a vida, a esperança podem voltar para você, a sua alegria pode voltar. Creia nisso, meu irmão. Deus está te mostrando aqui hoje que através da ressurreição tudo será restaurado. E não somente a ressurreição no dia final, quando você partir dessa terra. Não, Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer que você volte a olhar para Ele, porque quando você olha para si mesmo, você só vê decepção, tristeza, fracasso. Mas quando você olha para Jesus, você enxerga o milagre, porque Jesus está vivo. A cruz não pôde segurá-lo. Jesus está vivo hoje, intercedendo por você. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida, você que foi tocado por esta palavra. Saiba que no final da oração, eu quero abençoar você. Eu quero te dizer palavras proféticas, palavras de bênção, como se o próprio Deus estivesse falando contigo. Então não saia deste vídeo, Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que estamos na Tua presença nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado conosco, e nós entregamos nas Tuas mãos agora todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, tristezas e alegrias. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter uma família, um lar, pessoas que caminham conosco à nossa volta. Obrigado, Senhor, por este canal no YouTube. Pessoas têm sido salvas, transformadas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu já pedi a Ti. Eu creio, meu Pai, que muitas vidas ainda virão, e desde já eu te agradeço por cada pessoa que tem compartilhado, cada pessoa que tem enviado essas mensagens, orações para tantas pessoas. Oh, Pai, o Senhor tem visto a nossa dedicação, o quanto queremos a Tua presença, mas nós sabemos que não somos merecedores de nada. O pecado muitas vezes tem nos afastado de Ti, o pecado tem nos atrapalhado, mas estamos aqui, meu Pai, te pedindo perdão. Tem misericórdia de nós. Oh, meu Pai, muitas vezes damos lugar à carne, não damos lugar ao Espírito, não deixamos que o Senhor conduza a nossa vida. Muitas vezes também, Senhor, somos tão focados nos problemas, nas lutas, dificuldades, que esquecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nada pode resistir ao seu poder. Perdão, ó Pai, pelas vezes em que não cremos que o Senhor pode dar vida aonde só há morte, e o Senhor é a luz que ilumina qualquer treva.
Oh, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti para clamar pela nossa vida e pela nossa fé. Senhor, nós temos vivido tantas injustiças que às vezes perdemos a esperança de que dias melhores virão. Oh, meu Pai, as lutas que esse irmão e esta irmã estão enfrentando muitas vezes tiram a vontade de viver. Quantos que estão me ouvindo agora, Pai, se encontram com uma vida totalmente bagunçada, uma vida de derrotas. Pai, muda a história do Teu povo, Senhor. É só o Senhor que pode mudar a nossa vida. A partir de agora, Senhor, nesta noite, mesmo fracos e desanimados, entregamos a Ti o nosso coração e o nosso futuro. Receba, Senhor, no altar a nossa vida, a nossa família, e que os Teus anjos, meu Pai, nos protejam em todos os nossos caminhos. Dá-nos, Senhor, livramentos de morte, de doenças, livramentos da falência. Pai, abre portas financeiras, portas em nossas vidas que nós precisamos tanto, Senhor. E no dia seguinte, meu Pai, quando nos sentimos fracos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor está ouvindo as nossas orações e com certeza não seremos envergonhados pelo inimigo. A Tua palavra diz que a única coisa que nos dá a vitória é a fé no Filho de Deus. E é no nome dele que nós pedimos a Tua graça e a Tua proteção, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso momento de oração não acabou ainda. Deus é fiel e Ele agora vai te responder. Preste muita atenção no que Ele vai te dizer, porque essa resposta é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os teus pensamentos dominem a sua mente. Amém? Apenas escute a voz do Senhor com o seu coração. Aleluia. Meu filho e minha filha, como é bom ouvir a sua voz nesta noite. Eu recebo a sua oração. Eu quero que você saiba que eu estou sempre ao seu lado, cuidando de você em todos os momentos, mesmo quando você não percebe. Eu quero que você saiba que você é uma joia preciosa para mim e que nada pode mudar o meu amor incondicional por você. Oh, meu filho amado, não se preocupe com as injustiças deste mundo, porque eu sou um Deus justo e nada passa despercebido aos meus olhos. Confie em mim, confie na minha palavra, porque ela é a verdade que liberta e fortalece a sua fé. Receba agora, meu filho, a minha unção de renovo, e eu te garanto que quando você coloca a sua vida nas minhas mãos, eu restauro as suas forças e a sua esperança. Mantenha sua fé em mim, pois eu sou o Deus que realiza o impossível e que dá vida ao que está morto. O que eu fiz com Lázaro, também posso fazer em você. Eu ressuscito nesta noite os sonhos que se foram e os planos que ficaram para trás. Eu também quero lembrá-lo que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado por mim. O seu pedido de perdão é sincero e eu já te perdoei. Eu te amo. Eu quero que você saiba que eu estou sempre disposto a te perdoar e te dar uma nova chance sempre que você se arrepender e se voltar para mim. Oh, meu amado filho, lembre-se que você não está sozinho. Eu coloquei pessoas especiais à sua volta, pessoas que estão contigo para te ajudar a enfrentar os desafios. O seu lar, sua família e o seu trabalho são presentes que eu te dei e você pode usá-los para glorificar o meu nome e abençoar os outros. Por isso confie em mim e não ceda mais às investidas do inimigo. Ele é astuto, ele vai tentar te desviar do meu caminho, mas comigo ao seu lado você será capaz de resistir e vencer todas as batalhas. Ore sempre e mantenha sua mente e o seu coração focados em mim e nas coisas que são do meu agrado. E neste momento eu envio os meus anjos poderosos para que você durma em paz e tenha uma noite de descanso. Eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. A minha graça é suficiente para você e a minha paz sempre estará contigo. Eu sou o teu Deus que te ama incondicionalmente. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero que você saiba que o Senhor te trouxe aqui por um motivo. Ele quer tirar esses sentimentos ruins que estão tomando conta do seu coração e trocá-los por pensamentos de esperança. Você não precisa ir para a cama com a alma angustiada, aflita, porque Jesus pode pegar os seus fardos pesados e trocá-los por um fardo leve. Amém? Você crê nisso? Então escute a mensagem que o Senhor manda te entregar agora e no final eu quero orar por você
e depois eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero falar palavras proféticas, de bênçãos, como se fosse o próprio Deus falando com você. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho um encontro marcado com você. Então se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá bom? Vamos caminhar juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Irmão, a palavra de Deus para você hoje está no capítulo 41 do livro de Isaías e, na minha opinião, é uma das passagens mais encorajadoras de toda a Bíblia. Diz assim o Senhor: Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que palavra maravilhosa, não é verdade? Eu sei que todos nós, como seres humanos, sentimos medo. O medo é uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento, seja por causa de uma ameaça física, emocional ou espiritual. Ele pode nos paralisar, nos impedindo de agir ou de tomar decisões importantes na nossa vida. E muitas vezes o medo é baseado em nossas próprias limitações, fraquezas ou experiências traumáticas do passado. Mas nós que caminhamos com Cristo temos a promessa de que Deus está conosco em todas as coisas, e isso inclui os nossos medos e preocupações. E na passagem que eu acabei de ler para você, Deus está falando diretamente ao nosso medo, nos prometendo uma série de coisas muito importantes e que vão nos ajudar na luta contra esse sentimento que tanto nos aprisiona. E a primeira razão pela qual não precisamos ter medo é porque o Senhor está conosco. Ele disse assim: Não tema, porque eu estou com você. Irmãos, a Bíblia mostra que Deus é onipresente, o que significa que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não importa onde estivermos ou o que estivermos enfrentando, Deus está sempre ali. E Ele é mais poderoso do que qualquer ameaça que possa surgir contra você. E nesta passagem da Bíblia, o Senhor também nos lembra que Ele é o nosso Deus. Ele disse: Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. E isso significa que, como cristãos, temos um relacionamento íntimo com Ele como nosso Pai e Salvador. Deus é um ser pessoal, amoroso e cuidadoso, e Ele se importa profundamente conosco. E como Ele é o nosso Deus, Ele tem poder e autoridade para agir em nosso favor. Amém? E se continuarmos a leitura aqui desta passagem, Deus está nos assegurando que Ele nos fortalece. Ele disse: Eu o fortalecerei. E isso mostra que quando nós estamos enfrentando situações difíceis, muitas vezes nos sentimos fracos, mas o Senhor está nos prometendo força. Ele quer que a gente enfrente o medo que tenta nos dominar. Eu costumo dizer que coragem não é a ausência do medo, mas é você fazer mesmo sentindo medo. Por isso, meu irmão, creia que Deus não vai te abandonar. Ele está com você neste deserto, nessa situação difícil, e mesmo que você sinta medo do seu futuro, do dia de amanhã, confie que o Senhor é contigo e que Ele jamais te abandonará. Amém? E na continuação aqui desta passagem bíblica, o Senhor nos promete ajuda. Ele disse: Eu te ajudarei. Ou seja, quando nós passamos por batalhas, por lutas que parecem nunca ter fim, nós precisamos de ajuda. Mas muitas vezes essa ajuda não vem das pessoas. As pessoas que estão à nossa volta muitas vezes não sabem como nos ajudar. Elas não têm os recursos, elas não podem responder nossas orações. E muitas vezes nós nem conseguimos sair do problema porque não temos sabedoria suficiente, não somos bons, capacitados o bastante para resolver tudo. E é por isso que Deus promete nos ajudar em todas as situações, nos dando orientação e provisão para lidar com as circunstâncias que a vida nos coloca. Amém? A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E por mais que você chore, por mais que você sofra, Deus está aí com você, colhendo suas lágrimas. E a Bíblia diz que Ele recolhe cada uma de nossas lágrimas. E a promessa dele no Salmo 126 é que se formos caminhando e chorando, voltaremos com júbilo, trazendo a nossa colheita. Por isso, meu irmão, não desanime. Deus ainda está na sua história e Ele não vai te abandonar por causa das suas falhas. Pelo contrário, Ele quer que você cresça, que você amadureça. Amém?
Nós lemos na Bíblia que quando Pedro começou a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, ele fracassou na fé. Ele viu os ventos contrários, a tempestade, e ele começou a afundar porque não conseguiu permanecer crendo em Jesus até o fim. Mas foi então que, quando ele começou a afundar, ele gritou: Mestre, socorro, salva-me! E foi então que imediatamente Jesus lhe estendeu a mão e o fez andar novamente sobre as águas, até que juntos subiram até o barco. Amém? E por fim, quando vemos aqui nesta passagem que eu li no começo do vídeo, está escrito que Deus promete nos sustentar. Ele disse: Eu te sustento com a minha destra fiel. Oh, meus irmãos, eu sei que a mão poderosa de Deus está sempre estendida para nós. Hoje você não está encontrando uma saída. Hoje você se vê perturbado e não consegue dormir bem porque são tantos problemas. Mas Deus promete te segurar pela mão direita. Ele promete te abençoar com esta mão. Ele promete te dar força e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Amém? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que homens e mulheres de Deus, como Abraão, Moisés, Davi, Esther, Isaías, Daniel, Paulo e até o próprio Jesus sentiram medo em algum momento de suas vidas? É claro que sentiram. Eles eram seres humanos assim como nós, e eles também tinham as suas fraquezas. Mas o que fez a diferença em suas vidas foi a certeza de que eles não estavam sozinhos. Eles sabiam que Deus estava ao seu lado nos piores momentos e que os livrariam de qualquer mal. Por isso, meu amado, minha amada, o Senhor quer te lembrar que Ele não vai te abandonar. Apenas não olhe as circunstâncias, olhe somente para Ele. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que ainda estão com a vida toda bagunçada, uma vida derrotada aos olhos do mundo. Mas quando você coloca sua fé em Jesus, Ele recebe a sua oração como um aroma suave. Ele recebe o seu coração cheio de fé, e assim como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Cristo e foi curada, assim também a sua fé está tocando o coração do Pai. Deus está vendo você no meio da multidão. Hoje você pode se sentir a pessoa mais solitária do mundo, mas você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Deus vai participar de cada detalhe da sua vida, e lá na frente você vai glorificar o nome dEle. Você vai juntar as peças e você vai entender que tudo cooperou para o seu bem. Amém? E agora eu quero orar por você, lembrando que no final da oração eu quero dizer e profetizar palavras de bênçãos na sua vida. Então feche os seus olhos e ore em silêncio junto comigo, ore em voz alta, da maneira que você quiser. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo agora. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que o Senhor dedicou a nós durante todos os momentos. Oh, meu Deus, eu só tenho que Te agradecer por esta obra que tem crescido a cada dia. Obrigado, meu Pai, porque aqui eu tenho o privilégio de falar do Teu amor, da Tua palavra que nos revigora, que nos dá uma direção, paz e consolo. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca virou as costas para nós. Nós é que nos afastamos de Ti. Por isso, meu Pai, nos perdoe, porque muitas vezes ouvimos a Tua voz, mas não obedecemos. Muitas vezes sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Perdoa-nos, ó Pai, que esta oração toque o Teu coração. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe viver neste mundo sozinhos, Pai, porque nós não damos conta. O pecado muitas vezes é muito mais forte do que podemos suportar. As tentações são muito fortes, ó Pai, e a nossa carne é fraca. Por isso te pedimos ajuda, Senhor. Nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a buscar o Senhor acima de tudo. A Tua palavra diz no Salmo 1 que quando meditamos na Tua palavra dia e noite, tudo que nós fazemos prospera. Por isso, Senhor, não queremos outro caminho na nossa vida. Queremos prosperar em todas as áreas, nos relacionamentos, nas finanças, na nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nos ajude, Senhor. Queremos ter mais intimidade contigo. Queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas horas de angústia. Por isso, Senhor, nos pega pela mão,
nos liberte do medo que está tomando conta do nosso coração. Nós queremos dormir em paz, mas essa angústia, ó Deus, não nos deixa. Essa angústia está sempre conosco. Até quando, Senhor, continuaremos desta maneira? Até quando continuaremos nesse deserto? Ó Deus, nós te entregamos a nossa vida e te pedimos socorro, Pai. Quantos agora, Pai, estão completamente preocupados, ansiosos? O coração, o peito chega a doer, Pai. Tamanha a aflição que estamos vivendo. Tem pessoas que estão aqui, ó Deus, que os recursos já se esgotaram. As pessoas à sua volta já não ajudam elas. Ninguém estende a mão. Pai, mas nós acabamos de ler que o Senhor vai nos proteger e nos abençoar com a tua mão direita poderosa. Senhor, eu te peço que o teu milagre seja tão grande que as pessoas vejam que é o Senhor quem nos tirou do deserto e deste fundo do poço. Eu vejo aqui, meu Pai, esta mulher que se encontra na pior fase da vida dela, mas ao mesmo tempo eu consigo ver o Espírito Santo de Deus repousando sobre ela, sobre este homem, sobre esta pessoa que acha que não tem mais jeito, que tudo já chegou ao fim. Pai, eu creio que eu não estou falando aqui em vão. Esta palavra mudou a minha vida e eu te peço, muda a vida de cada um que está me ouvindo agora. Que o Senhor nos dê o descanso e a paz para todos sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, não existe nada melhor do que entregarmos os nossos fardos nas mãos do Senhor, não é verdade? E agora, como você sabe, o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus é fiel e Ele vai ouvir o seu clamor. Eu quero te dizer palavras de bênção. Acredite que é o Senhor falando contigo. E eu tenho certeza que o seu coração se encherá de paz. Amém? Abra o seu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, é com muita alegria que eu recebo a sua oração. E eu me sinto tão feliz por reconhecer o meu cuidado com a sua vida desde o momento em que você acordou pela manhã. Eu caminhei ao seu lado. Eu te segui quando você saiu de casa. Te fortaleci no trabalho e te trouxe de volta em segurança para o seu lar. Eu te dei livramentos que você nem imagina. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você se afastou de mim e quis trilhar o seu próprio caminho. Oh, meu filho, eu te perdoo pelos teus pecados, tanto aqueles pecados que você nem sabe que cometeu, quanto aqueles que você fez sem perceber. O diabo vai querer te acusar, apontar o dedo contra você, dizendo que você não merece o meu amor por causa dos seus erros. E quando isso acontecer, diga que o sangue de Jesus te lavou e te justificou de toda culpa. Declare que você não merece mesmo, mas o meu amor tem a ver com quem eu sou e não com quem você é. Eu também quero que você saiba que não há nada que esteja além do meu poder. Não importa qual seja a sua angústia ou medo, eu vou libertá-lo e protegê-lo. Apenas confie em mim e não se preocupe com o futuro, pois eu já tenho um plano para a sua vida. Confie em mim e siga os caminhos que eu estou mostrando a você. E se por acaso você se afastar desse caminho, saiba que eu estarei sempre esperando você de braços abertos, pronto para acolhê-lo e ajudá-lo a recomeçar. Eu não quero que você seja mais escravo do pecado. Eu te libertei através do meu Filho Jesus. Por isso coloque a sua fé e a sua esperança nele, na certeza de que ele é fiel e está vivo, poderoso para te salvar. E com toda essa certeza do seu coração, durma em paz essa noite, sabendo que eu estou com você e que eu te amo mais do que você pode imaginar. Do seu Pai eterno, Deus. Olá, meu querido irmão e minha irmã. Boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para orar por você que tem tido dificuldade em dormir. Você está sempre preocupado com o dia de amanhã. São tantas pendências na sua vida. E por isso todos os dias às 10 horas da noite eu quero fazer uma oração para te ajudar a dormir. Amém? E no final de cada vídeo você vai escutar o próprio Senhor falar ao seu coração e trazer respostas que você tanto precisa para ter uma noite tranquila e de paz. E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e também deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E eu sei que assim como eu, você também tem passado por momentos difíceis, por provações.
Irmãos, os nossos dias têm sido muito difíceis e as lutas parecem que nunca chegam ao fim. Nós olhamos para o cenário do país, a crise mundial, e nós ficamos sem esperança. E o resultado disso é que nós não conseguimos descansar quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. Deus tem para nós a verdadeira paz, que não depende das circunstâncias, não depende das situações à nossa volta. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre esta paz que excede todo o entendimento. Amém? Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Glória a Deus. Irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo ultimamente, é fácil ficarmos presos em pensamentos negativos, com medo do que está por vir. E quando essas coisas tomam conta de nós, acabam roubando a nossa alegria e a nossa paz. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor está te dizendo nesta noite para que você escolha pensar nas coisas boas da vida. Lembre-se das promessas do Senhor para você, de tantas coisas que Ele já falou contigo, de tantas promessas sobre o futuro, sobre aquilo que Ele tem reservado para você. E isso vai te ajudar a enfrentar os desafios com coragem e esperança. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E esse versículo que nós acabamos de ler diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas. E ao final, com ações de graças, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E sabe qual vai ser o resultado disso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. É como se você estivesse blindado, protegido contra o medo, contra a desesperança, contra o desespero. Você vai estar com seu coração tão calmo, tão tranquilo, que até mesmo você vai ficar sem entender. Você não vai saber por que você está sendo tão acalmado nessa tempestade, mas é porque o próprio Senhor está te protegendo. Amém? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que durante uma perda, durante um momento difícil em que elas estavam passando, talvez uma cirurgia que elas tinham que fazer no hospital, elas de repente sentiram uma paz tão incrível, uma paz que fez com que elas ficassem preocupadas, porque elas pensavam: por que será que eu estou tão calmo assim? Todo mundo está preocupado e ansioso, mas eu estou tranquilo. E aí nesse momento elas entenderam que era Deus protegendo elas. Se você tem andado com Deus e tem passado por momentos tão turbulentos, tão difíceis, simplesmente entregue os seus pedidos a Deus, entregue nas mãos dele e ele promete que vai te dar desta paz. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. E Ele nos convida a entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades a Ele, pois Ele é poderoso o suficiente para lidar com elas. Além disso, as Escrituras declaram que o Senhor é fiel e Ele nunca vai te abandonar. Por isso você precisa acreditar nessa palavra. A Bíblia diz também em Deuteronômio 31, versículo 6, que nós devemos ser fortes e corajosos e não termos medo e nem ficarmos apavorados, porque o Senhor estará conosco aonde quer que a gente vá. Irmãos, eu poderia passar aqui várias horas falando das promessas do Senhor da Bíblia, porque são muitas e muitas promessas, tudo para que você se acalme, para que você não queira resolver tudo na sua força, no desespero, mas para que você aprenda a depender do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que homens e mulheres de Deus não eram fortes o bastante, mas eles decidiram confiar no Senhor. E por causa da sua busca incessante em oração, no jejum, Deus começou a operar na vida dessas pessoas e milagres começaram a acontecer.
E existe um versículo muito forte que eu gosto muito, que está no Salmo 46, o versículo 10. Olha o que o Senhor está nos dizendo hoje. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Irmãos, essa passagem nos lembra que mesmo diante de tudo aquilo que é mal, toda a maldade do mundo, toda injustiça, corrupção, violência, Deus ainda está no controle de tudo. Deus é justo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e por isso nós podemos confiar nele. E naquela primeira passagem que eu li para você aqui, de Filipenses capítulo 4, diz que nós devemos focar a nossa mente naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que agrada ao Senhor. E o problema é que muitas vezes a gente coloca lixo na nossa mente, não é assim? A gente coloca somente pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, que desagradam ao Espírito Santo. E aí a gente quer ter uma alma limpa, uma alma pura, mas não é possível. Isso porque a nossa mente está contaminada. Por isso, irmãos, nós devemos a cada dia lançar fora todo medo, todo pensamento destrutivo e voltar a nossa atenção para o Senhor. É por isso que todos os dias eu quero estar aqui com você. Você que tem me acompanhado, você sabe que aqui eu não falo de religião, aqui eu não quero falar de placas de igreja, eu quero pregar somente a palavra do Senhor. E por isso eu peço que você sempre compartilhe o vídeo, porque isso pode salvar uma vida. Quando você clica em compartilhar, envia para o WhatsApp, para os seus amigos, sua família, seus grupos no WhatsApp. Vidas são tocadas e alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Essa obra é dele, essa obra não é minha. E você pode fazer parte desse grande exército que tem feito a diferença nessa terra. Aleluia! Por isso agora você vai deixar de lado toda preocupação, todo medo. Você vai fechar os teus olhos, respirar fundo e você vai receber esta oração que eu vou fazer pela sua vida e depois você vai ouvir o próprio Deus falando com você. Creia nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos chegando ao final de mais um dia, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, os nossos amigos, a nossa casa e todas as outras bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, hoje nós tivemos muitos desafios, algumas dificuldades e alguns momentos de dúvida e incerteza. Eu peço perdão por todas as vezes em que eu cometi falhas, quando eu não obedeci a sua palavra. Muitas vezes o Senhor falou comigo, mas eu decidi rejeitar essa voz. E principalmente quando eu não confiei em Ti, diante das adversidades. Pai, muitas vezes eu não confio no Senhor porque eu quero ainda resolver na força do meu braço. E muitas vezes eu acabo ficando com raiva, com medo ou desesperado. Mas agora, Senhor, eu estou entregando nas Tuas mãos a minha vida e o meu coração. E eu intercedo também pela vida dos meus irmãos em Cristo. Pessoas que estão me ouvindo há tanto tempo, estão ainda passando por tantas batalhas, ó Pai. Mas agora, Senhor, antes de dormir, eu quero Te agradecer por estar sempre presente, por nunca me deixar sozinho, por me guiar e me amar incondicionalmente. Pai, eu quero Te agradecer por me dar a esperança e a coragem de continuar lutando, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Ó Senhor, eu peço a Sua orientação e a sabedoria para enfrentar os desafios que eu tenho para resolver amanhã. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa paciente, bondosa, generosa e honesta. Eu peço, meu Pai, que o Senhor me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja e que eu sempre faça a Sua vontade, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ó, meu Deus, me livre de toda preocupação, de todo medo e angústia que possa estar me impedindo de descansar. Me ajude, Senhor, a relaxar e fazer com que o meu corpo e a minha mente descansem profundamente enquanto eu durmo. Pai, eu preciso me sentir seguro e protegido durante o sono, e eu sei que muitas vezes o inimigo vem tentando me oprimir, ele vem colocando o terror noturno, setas malignas têm lançado contra minha mente, causando pesadelos. Por isso eu Te peço, Senhor, cobre-me com Teu sangue, cobre este irmão e esta irmã com Teu sangue, Jesus. Proteja a nossa noite, Senhor,
guarde os nossos pensamentos, os nossos sonhos, que o Senhor nos dê um sono tranquilo e reparador. E eu peço também que o Senhor proteja minha casa, minha família, enquanto eu durmo, e que o Senhor nos dê muita saúde e felicidade amanhã. Pai, e acima de tudo eu quero te agradecer, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Se não fosse a tua doce presença e a tua misericórdia, nenhum de nós estaria aqui. O Senhor já provou o seu amor ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E agora nós só podemos te agradecer e te adorar. Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e tomamos posse de todas as tuas promessas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso momento de oração não termina aqui. Eu quero que o Senhor fale contigo. Eu quero que o Senhor te encha do Espírito Santo. Eu quero que Ele colha todas as suas lágrimas e somente Ele sabe exatamente tudo o que você está passando. Por isso eu quero que você ouça com muita atenção o que o Pai tem a te dizer. Amém? Continue com seus olhos fechados e ouça o que o Senhor tem a te dizer agora. Oh, meu filho e minha filha, eu ouço a sua oração com muito amor, com muita compreensão. Eu estou sempre presente na sua vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Eu entendo as suas preocupações, eu entendo os seus medos. Eu estou aqui para te guiar, para te dar força. Eu perdoo todas as suas falhas, porque o meu Filho Jesus já morreu na cruz em seu lugar. Ele já pagou a sua dívida. Por isso eu te perdoo e eu te abraço neste exato momento. Eu não espero que você seja perfeito, mas sim que você se esforce a cada dia para ser mais parecido com meu Filho Jesus. Lembre-se que independente de qualquer coisa, eu te amo incondicionalmente. E eu sempre estarei aqui para estender a mão e ajudar você em tudo o que for preciso. E quanto aos desafios que você vai enfrentar amanhã, eu estarei com você o tempo todo. Confie em mim e siga a minha instrução, e você vai encontrar a força e a sabedoria que você precisa para superar cada obstáculo. Lembre-se, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar sozinho, ainda que os teus pais, ainda que os teus amigos, ainda que o teu companheiro e a tua companheira te abandonem. Eu estarei sempre com você. É nesse momento que você acha que não tem mais forças, que chegou ao seu limite, que eu opero o meu poder, que eu abro diante de ti um novo caminho, uma nova esperança. Eu protejo você nesta noite e eu guardo os teus pensamentos e os teus sonhos. Por isso descansa o teu coração. Isso é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. E eu te dou agora um sono tranquilo e reparador. Eu vou proteger a sua casa, a sua família, e também vou te abençoar com saúde e felicidade. Lembre-se, eu jamais te abandono. Eu te amo incondicionalmente. Estou preparando o melhor para você, segundo a minha vontade. Confie em mim, tudo vai dar certo. Com amor eterno, o seu Pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus preencha o seu coração neste momento. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos minutos, trazendo uma palavra de reflexão, uma mensagem que Deus tocou muito forte e eu tenho certeza que vai falar contigo nesta noite. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem um plano na sua vida. Deus te ama muito, você não tem noção disso. Você hoje pode estar cansado, sobrecarregado. Eu sei que muitos de vocês hoje pensaram em desistir. Pensamentos de morte passaram pela sua cabeça. Tudo porque você queria acabar com o seu sofrimento. Não é que você não ama a sua vida. Você ama a sua vida, você é grato a Deus. Mas você muitas vezes quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E você não sabe como fazer isso. Por isso fique comigo até o final, porque esta mensagem vai te tocar profundamente. Hoje, irmãos, eu fiquei tão feliz em ler os comentários de várias pessoas que acompanharam a oração para dormir de ontem e elas conseguiram dormir levemente. Elas sentiram um renovo na alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. E Jesus disse que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele se fará presente.
Então Ele está aqui, irmãos, na presença do Espírito Santo. Ele cuida de nós nos momentos em que acordamos até quando nós vamos dormir, seja nos oferecendo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo, seja nos consolando ou nos dando força e encorajamento. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual e para isso precisamos nos fortalecer no Senhor. É isso que diz a Bíblia. Acontece, irmãos, que muitas vezes os nossos dias são tão corridos, as preocupações são tão constantes, que na maioria das vezes nós não prestamos atenção em toda a bondade do Senhor, não conseguimos sequer orar. E é por isso que eu te convido a estar aqui todos os dias, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite. 3 horários que vão marcar a sua vida. E você vai começar a perceber a mudança logo nos próximos dias. Você vai começar a sentir uma paz, uma alegria que você não sentia há muito tempo. E os milagres vão começar a acontecer. Porque Jesus disse que se buscarmos o reino de Deus e a nossa justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, antes de começarmos a leitura da palavra, eu quero te pedir que deixe aqui um comentário, escreva o seu nome e na frente escreva: eu creio em Deus. Amém? Isso vai fortalecer a sua fé, vai encorajar outras pessoas. Glória a Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão inscrever-se. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai se sentir mais sozinho, abandonado, longe de Deus. Não. A palavra do Senhor vai começar a transformar a sua vida e o seu coração. Amém? E eu quero começar lendo com você Isaías capítulo 30, o versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Como é bom chegar ao final de mais um dia e nós temos o privilégio de contemplar tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. E o melhor ainda é termos a certeza de que Deus não dorme, Deus não cochila e Ele vai continuar cuidando de nós enquanto descansamos nele. Amém? Eu estava aqui meditando um pouco nessa palavra de Isaías que nós acabamos de ler e eu percebi o quanto essa palavra é verdadeira. Deus tem prazer em ser bom, Ele ama fazer o bem para os seus filhos e Ele não espera nada em troca por isso. Irmãos, infelizmente, nós vivemos em um mundo repleto de interesses. As pessoas chegam até nós porque têm um segundo interesse. Elas não querem a nossa amizade, elas não querem o nosso coração, a nossa companhia. Não, elas querem tirar de nós aquilo que serve para elas. Irmãos, é muito triste saber que hoje também no meio do povo de Deus há tanto interesse, há tantas pessoas querendo se aproveitar de nós. Mas irmãos, nós podemos descansar sabendo que Deus é quem nos defende. Ele sabe do interesse das outras pessoas, Ele sabe dos planos do inimigo para tentar nos atacar, mas Ele vem para nos proteger e nos guardar. Amém? A visão do mundo é essa: se você for bom comigo, eu vou ser bom com você. Mas irmãos, no reino de Deus é totalmente diferente. Deus faz o bem para nós porque Ele nos ama. Eu estou aqui para te dizer hoje, o mundo te valoriza pelo que você tem, mas Deus te ama pelo que você é, por quem você é. Amém? E tem um versículo no Salmo 34, versículo 8, que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugie. Olha isso, preste atenção no que diz a segunda parte desse versículo. Como é feliz o homem que nele se refugia. E quando a Bíblia diz homem, ela se refere ao ser humano. Então qualquer um de nós pode recorrer à bondade do Pai. Não importa a sua religião, não importa a maneira com que você chegou aqui. Deus te ama e Ele já provou isso ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Você é mais do que vencedor. Jesus derramou o sangue dele em seu favor. Olha o tamanho do amor que Ele tem por você. Por isso, tire agora todo pensamento negativo. Eu vou orar por você daqui a pouco. Eu tenho certeza, Deus vai acalmar seu coração e vai te dar uma ótima noite de paz e de tranquilidade. Eu sei bem o que eu estou falando porque Deus tem acalmado meu coração.
Irmãos, são tantas coisas que eu tenho que resolver, tantas mensagens que eu tenho para responder. As pessoas me procuram pedindo um socorro, uma ajuda, e muitas vezes eu não tenho tempo para responder porque eu tenho que gravar as mensagens aqui no canal. Eu escrevo também mensagens no Facebook, no Instagram, mas eu estou sempre orando, intercedendo. E se você está aqui comigo, saiba que você está na minha lista de oração. E não pense também que eu não passo por lutas, que eu não tenho preocupações, ansiedades. Esses dias eu comentei com uma irmã que eu estava muito ansioso. Ela tomou um susto, como se aquilo fosse uma coisa absurda. E eu disse para ela: olha, todos nós passamos por isso, passamos por aflições. Eu não tenho nada de especial além de você, mas o fato de eu estar na frente de uma obra é uma grande responsabilidade. Então, irmãos, muitas vezes eu me pego pensando nas madrugadas, muitas vezes à noite, sobrecarregado com tantas responsabilidades. E aí, quando eu chego neste ponto, geralmente quando eu estou no limite, é aí que o Espírito Santo me chama a atenção. E ele começa a me dizer: por que você quer resolver tudo sozinho? Você se esqueceu de quem cuida de você? E então ali naquele momento eu faço a minha entrega, eu entrego todo o meu coração, os problemas, as pendências, e Deus vai acalmando o meu coração. É por isso que eu senti muito forte de fazer essas orações para você dormir, porque eu sei da importância de uma boa noite de sono. Muitos de vocês estão me ouvindo agora e estão pensando que não tem mais jeito, que não há mais saída. Muitos de vocês estão pensando em como pagar as contas amanhã, se vocês terão condições de honrar com os compromissos, de cuidar da família, se estarão protegidos das maldades das pessoas. Mas é nesse momento, irmãos, que essa passagem de Isaías capítulo 30 nos traz um conforto tão grande. Eu vou ler ela novamente para você memorizar e guardar no seu coração. Diz assim: Deus espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Glória a Deus. Será que eu posso orar por você agora? Será que eu posso ser boca de Deus na sua vida hoje? Eu peço que você deixe o seu comentário aqui. Deus está falando comigo, pastor. Escreva assim nos comentários: olha, Deus falou comigo nessa mensagem. Se você escrever isso, você vai estar encorajando outras pessoas a estarem aqui orando conosco. Eu sei que tem pessoas que entram no vídeo e ficam tão ansiosas e elas ficam lendo os comentários somente, elas não prestam atenção no vídeo. Por isso eu te convido a cada dia, abra o seu coração, porque a palavra que eu trago aqui não é minha, mas é do Senhor. Amém? E não se esqueça também de compartilhar, isso ajuda tanto. Deus quer te usar poderosamente. Mas antes de você fazer isso, eu vou orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos, se concentre e vamos orar, falar com o Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti nesta noite, ó Deus, com o coração cansado, desgastado. O dia foi longo, Senhor, foi exaustivo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Oh, meu Pai, eu me sinto esgotado muitas vezes, sem forças para continuar. Por isso eu peço que o Senhor me ajude a encontrar paz e descanso, tão importantes para nós termos um renovo, um sono reparador, restaurador. Oh, meu Pai, muitos dos meus irmãos agora, Pai, estão chorando. Aleluia. Pai, a Tua presença está inundando os nossos corações. Aleluia, meu Pai, a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. O inimigo, Pai, tem se levantado, Senhor. Ele tem tentado colocar problemas, tantas tarefas para resolvermos, tudo para que nós não oremos, Pai. Mas Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nos carregando no colo agora. Oh, aleluia, rabalabasiricandalabarai. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo renovo espiritual. Aleluia, Senhor, este homem e esta mulher que não tem orado, não tem conseguido dormir. Ajuda essa pessoa agora, meu Pai. Glórias a Ti. Oh Deus, eu te peço, Senhor, que a unção do Espírito Santo traga um renovo sobre esta pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cuida de cada detalhe. São tantos problemas e desafios,
Pai, eu te peço, dá sabedoria, Senhor, para que essa pessoa tome as decisões certas e que ela possa confiar no Senhor e na sua bondade. Eu sei que o Senhor está com ela, está com esta mulher tão abatida, tão sofrida. Oh Deus, o coração está em migalhas, está em pedaços. Essa pessoa, Pai, ela é totalmente desvalorizada dentro da sua própria casa. Ninguém valoriza, ninguém elogia, mas o Senhor, meu Deus, tem um plano na vida desta mulher. Esta mulher que agora chora de tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio, porque o Senhor está falando com ela. Oh, meu Deus, essa mulher hoje pensou no pior, pensou em acabar com tudo, pensou em maneiras de dar um fim à sua vida. Mas, Pai, eu te peço, mostra a ela o teu amor, renova ela com a presença do teu Espírito Santo, aleluia. Ela é mais do que vencedora. Pai, este jovem também, Senhor, que está se sentindo perdido no mundo. Pai, muitas vezes não é o problema da falta do dinheiro, falta de amizades, falta de pessoas à sua volta, mas é o problema da falta de propósito, falta de saber o sentido da vida. Ó Espírito Santo, visita este jovem, aleluia, este jovem que se sente tão confuso. Ó Deus, cumpra os planos na vida dessa pessoa, dessa moça, essa moça que se sente tão carente, queria ter alguém do seu lado. Jesus, seja o melhor companheiro que ela pode ter, seja o pai, o amigo, seja o consolador. Ó Deus, o que eu mais te peço neste momento é que o Senhor nos ajude a enxergar o Senhor acima dos problemas, acima das circunstâncias, que o Senhor nos ajude a entender o seu propósito em tudo que nós estamos passando. Oh Deus, nós confiamos que o Senhor está trabalhando, Pai, em todas as coisas. Deus, cuida de nós, Senhor. Nós não temos mais nada, não temos mais ninguém a quem recorrer. Só o Senhor é o nosso socorro. Nós não somos merecedores, meu Pai, da Tua bondade, mas nós nos alegramos por poder contar contigo em todos os momentos do nosso dia. Obrigado, meu Pai, por nos dar a oportunidade de terminar mais um dia em paz. Aleluias. Aleluias. Oh, meus amados irmãos, estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Eu louvo ao Senhor por tudo. Eu te agradeço por me acompanhar aqui. Eu só tenho um único desejo, que você leve adiante essa corrente de oração e de fé. Essa palavra vai tocar muitas pessoas e essa mensagem ainda não acabou. Eu quero falar com você como se o próprio Deus estivesse falando contigo e Deus vai colocar as palavras na minha boca. Eu tenho certeza, será um renovo espiritual para você. Feche os seus olhos novamente e concentre-se, abra o teu coração. Deus vai falar contigo agora. Meu querido filho, eu ouço as suas preocupações e eu sei o quanto você está cansado. Eu quero que você saiba que eu estou aqui com você, sempre com você, e que eu te amo incondicionalmente. Eu quero que você descanse em minha presença e encontre paz para sua mente e para o seu corpo. Eu sou o Senhor do descanso e da cura, e eu quero tocar em suas feridas e lhe dar a força que você tanto precisa para continuar. Eu quero que você deixe para trás os seus pensamentos, as suas preocupações e descanse agora completamente, para que você possa se levantar amanhã, renovado e pronto para enfrentar o dia. Meu amado filho e minha filha, saiba que eu cuido de cada detalhe da sua vida e que não há nada que eu não possa fazer. Eu quero lhe dar a certeza de que tudo já foi vencido pelo meu Filho Jesus. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, meu filho, se você soubesse o amor que eu tenho por ti. Eu te guardo, eu te abençoo, eu nunca te deixo sozinho e eu estou sempre guiando você. Hoje você quis reclamar e eu vi o seu esforço em querer me agradar. E por causa disso, a minha graça e a minha misericórdia estão disponíveis para você. Basta que você me busque. Receba agora a força espiritual que você precisa. Receba agora a alegria que faltava para os seus dias. Eu sei de tudo que você está passando.
Eu sei também que há um tempo para acabar todo o deserto na sua vida, mas eu farei tudo no tempo certo. Na hora certa, você verá que esta palavra vai se cumprir. Eu estou colhendo cada uma de suas lágrimas e eu quero que você nunca se esqueça de que eu estou sempre aqui com você. Neste momento, eu derramo sobre a sua vida uma unção especial para que você tenha um sono tranquilo e cheio de paz. E eu já estou trabalhando para o seu amanhã ser repleto de força, alegria e disposição. Lembre-se sempre, eu te amo, do seu Pai eterno, Deus. Aleluia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por você estar aqui novamente em mais um momento de oração. Todos os dias, às 10 horas da noite, nós temos nos reunido para conversar com Deus sobre o nosso dia, as nossas vidas, lutas, preocupações, e o Senhor tem nos respondido. E muitos irmãos já estão contando aqui nos comentários que as suas noites de sono já estão sendo muito mais tranquilas e eles estão acordando mais descansados e renovados. Irmãos, eu fico muito feliz por receber esses testemunhos porque eles são cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. O Salmo 3 diz assim: Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Amém? Isso acontece porque quando buscamos a Deus antes de dormir, Ele nos oferece o descanso que precisamos, mesmo quando estamos com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia. E mais ainda, Deus continua trabalhando em nosso favor durante toda a noite. Amém? E eu quero trazer hoje uma mensagem muito forte que Deus colocou no meu coração. Se você crê que Deus pode fazer um milagre hoje, deixe aqui nos comentários: Pastor, eu creio em milagres. Ou então profetize pela fé e escreva desta maneira: Hoje eu recebi um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esta palavra. Amém? E você que é novo por aqui, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique nesse botão abaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque eu quero que todo dia você receba uma mensagem de fé, uma palavra poderosa que vai marcar a sua vida para sempre. Glória a Deus. Irmãos, eu estava buscando ao Senhor aqui e Deus me tocou que muitos de vocês sofrem com o sentimento de solidão. E esse sentimento não tem a ver necessariamente com o fato de nós estarmos sozinhos. Nós podemos estar cercados de pessoas e ainda assim termos aquela sensação do abandono. E por isso eu quero ler para você uma oração que o rei Davi fez ao Senhor em um momento muito parecido com este que você está vivendo. Ele disse assim: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Meu querido irmão e minha irmã, eu não sei qual é o motivo para o seu sentimento de solidão esta noite. Você pode ter se isolado após uma decepção. Pode ser que você foi rejeitado ou excluído no trabalho ou na escola. Você pode ter rompido um relacionamento e ficado sem companhia. Ou até mesmo você pode estar sentindo tanta culpa porque você fez algo errado e agora não consegue se perdoar. Mas meu irmão, Deus sabe de tudo o que acontece com você. Ele quer que você saiba que por mais que você esteja se sentindo sozinho esta noite, isso não é verdade, porque Ele jamais te abandona. Amém? Você crê nisso? Por isso não se entregue a esse pensamento, porque ele só fará com que você sinta pena de si mesmo e perca a paz que você precisa para descansar. Em vez disso, decida acreditar no amor de Deus. Em Isaías capítulo 49, existe uma promessa maravilhosa que o Senhor vai te entregar agora. Diz assim: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Como se sentir só depois de uma declaração como essa? Jesus está mudando a sua condição agora. Ele está aquecendo o seu coração. Eu tenho certeza que esta palavra é para você. Ele manda te dizer que Ele te ama muito e Ele te entende como ninguém.
E essa situação que você está passando hoje, que te causa tanto sofrimento, será para o seu crescimento e seu amadurecimento. Eu quero ler só mais uma passagem da Bíblia para que você nunca mais duvide disso e nunca mais se sinta sozinho ou sozinha. Em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e o 39 diz assim: Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, Deus te ama incondicionalmente, e esta é uma verdade que nunca vai mudar. Não importa o que aconteça na sua vida, você sempre será amado ou amada por Deus. Ele nunca vai te deixar só e sempre estará com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu me lembro que durante a minha caminhada com Deus, durante muitas vezes, por causa das minhas falhas, eu achava que Deus estava com raiva de mim, que Deus estava bravo comigo, que Ele não queria me abençoar. Irmãos, era um sentimento terrível, um sentimento de solidão, um sentimento de abandono, e com o tempo eu fui percebendo que Deus não pesava a mão sobre mim, Deus não me castigava. Por mais que eu errasse, Deus não jogava pedras, Ele não me atacava. E foi exatamente este amor de Deus que me transformou. Foi essa graça maravilhosa. E a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Se você precisa se arrepender, este é o momento que você tem para buscar ao Senhor e entregar a Ele todos os seus caminhos, os seus pecados, tudo nas mãos dEle. E Ele promete que vai derramar graça e misericórdia sobre você. Amém? Se você crê nisso, deixa aqui nos comentários. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você agora. E depois você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Preste atenção e não saia deste vídeo, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para interceder por este irmão e esta irmã. Pai, o coração deles está tomado pela solidão. Eles se sentem só, como se ninguém importasse com eles de verdade. E isso tem deixado-os tristes, desesperados. Por isso eu te peço, Pai, entra na vida dessa pessoa agora, dê força, dê esperança. Pai, essa pessoa já tem me ouvido há tanto tempo, tem ouvido as orações, mas ela não consegue se libertar do pecado. E isso causa uma ferida muito grande, Pai. É um sentimento terrível de condenação, de culpa. Mas, Senhor, eu te peço, ajuda esta pessoa a se reerguer, que ela nunca se esqueça de que o Senhor é amor, o Senhor é bom e que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. É isso que diz a Tua palavra no Salmo 103. Oh, meu Pai, eu peço que o Senhor mostre a Tua face e nos dê a paz e o conforto que nós tanto precisamos neste momento. Nós cremos que o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e todos os meus irmãos possamos ser perdoados. Por isso, meu Pai, nós tomamos posse desse perdão. Nós confessamos a Ti os nossos pecados e Te pedimos perdão e Te pedimos força para não cairmos mais em tentação. Pai, nós precisamos sentir a Tua presença e saber que o Senhor está conosco, porque só assim conseguiremos dormir em paz. Oh, meu Deus, eu também clamo para que o Senhor nos ajude a seguir em frente e nos dê sabedoria para entender o porquê dessa situação estar acontecendo em nossas vidas. Nós queremos aprender as lições, queremos crescer através das dificuldades e queremos Te dizer, Pai, a partir de agora, esse problema não é nosso, esse pecado não pertence a nós, nós estamos entregando nas Tuas mãos, aos pés da cruz, e Te pedimos, ó Deus, dá-nos capacitação, dá-nos paciência, dá-nos esperança para vencermos as batalhas, os dias difíceis, e que a gente não fique preso mais a esses pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, que a gente consiga crer, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não permita, ó Pai, que o sentimento de solidão e nem as pessoas que viraram as costas para nós determine a nossa felicidade ou influencie a nossa autoestima.
Nós queremos que essa confiança venha através do nosso relacionamento contigo e não da nossa relação com as outras pessoas ou com a gente mesmo. Pai, eu te agradeço por esta oração. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está tocando em cada vida, em cada coração. Esta mulher, meu Pai, que está ainda abatida, brigou com o esposo, não tem tido um bom relacionamento com os filhos. Ó Senhor, eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados dela. Ajuda ela, meu Pai, a relacionar bem com as pessoas. Coloca, Senhor, do teu amor no coração dela, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quando nós estamos repletos do teu amor, nós conseguimos amar ao próximo, ao nosso semelhante. Oh, meu Deus, eu te agradeço também, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Oh, meu Deus, obrigado pela minha saúde, pela saúde dos teus filhos, pela nossa família, pela provisão que o Senhor nos dá, mesmo quando nós não pedimos, quando nós não oramos. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe do nosso dia, pelos livramentos e pelas bênçãos derramadas sobre nós. E eu te agradeço ainda, Jesus, por ter entregado a sua vida por nós naquela cruz. Eu sei que foi graças ao seu sacrifício que hoje nós podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna. Muito obrigado por ter derramado o seu sangue por nós, mesmo nós não merecendo, e que amanhã, quando nós acordarmos, que a luz do teu Espírito Santo tome conta do nosso ser e brilhe tão forte que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho sintam o seu amor e percebam que o Senhor realmente está mudando a nossa vida. E que essas pessoas um dia possam conhecê-lo, assim como nós temos te conhecido a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, agora eu quero ser boca de Deus na sua vida. Você que está sempre orando aqui comigo, de manhã e de noite, eu quero ser usado pelo Senhor para te entregar uma mensagem agora. Ouça como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? Meu filho, minha filha, eu ouço a sua oração e eu estou com você. Eu prometo que nunca te deixarei só e eu sempre estarei presente em sua vida. Saiba que eu te amo incondicionalmente e eu quero que você saiba disso nesta noite. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque eu também já me senti assim. Certa vez, os meus amigos me abandonaram, viraram as costas para mim e chegaram a dizer que não me conheciam. Isso me doeu, mas eu passei por tudo isso por um único motivo, porque eu pensava em você. Eu escolhi ser abandonado, desprezado, cuspido, ferido e pregado em uma cruz, para que você não precisasse mais se sentir só. Então confie em mim e no plano que eu tenho para a sua vida. Enquanto você dorme esta noite, eu vou trabalhar para te dar a força e a esperança que você precisa para seguir em frente. E amanhã, ao acordar, você vai sentir o meu Espírito Santo arder dentro do seu coração e você saberá que eu estou transformando a sua história. Não permita mais que o mundo, as pessoas ou o seu próprio eu afetem a sua autoestima e a sua felicidade, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano, planos de te dar esperança em um futuro. Eu te amo incondicionalmente e eu quero que você se sinta amado e valorizado. Quem guia os seus passos nessa jornada sou eu, e por isso eu quero que você não desista. Simplesmente continue seguindo em frente e com confiança. Lembre-se que eu estou sempre com você e que juntos podemos superar qualquer coisa. Eu te amo, Jesus.